Ela surgiu na cena no ano 2000 para um concurso de novos talentos e depois deslanchou por conta da sua arte completa. Fazia números icônicos da Liza Minnelli e sua beleza levou ao título de Miss Ceará em 2002 e depois Miss Glamour Ceará em 2009. Aclamada diva da Boate Divine e dona de uma dublagem inigualável, deu uma pausa em 2011, porém retornou com força total em 2017. Hoje ela é coordenadora do Miss Plus Size Ceará, é integrante do coletivo Divas e é apresentadora do especial Cabaré da Tati. Ela está aqui para nos contar cada detalhe dessa história. O nome dela é Tatiana Hilux. E hoje também a gente vai bater um papo com Mauro César, ele que por muitos anos deu vida à grandiosa Maura Cássius. Sua personagem marcou uma era como uma das mais icônicas drag queens do Ceará, até hoje. Usava produções de criação própria, assinava sua própria maquiagem, foi referência em assinar maquiagens e montações vitoriosas em diversos concursos, aclamada diva da Boate Divine, hoje como grande maquiador de sucesso, está de volta a Fortaleza e veio falar pra gente sobre sua trajetória de sucesso. Oi gente, tudo bem? Vamos iniciar aqui nosso papo. Primeiramente agradecer a vocês terem aceitado o convite de vir bater esse papo no Conversa Viada, né? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. O Conversa Viada, ele é um podcast que ele trata da noite, né? Da noite cearense, das boates, de toda essa trajetória e sem dúvida vocês fazem parte dela, né? Então por isso a gente gostaria de ter vocês aqui, o convite, tudo certo. A gente tá muito feliz com vocês e a gente sabe que vocês fazem parte da história, se não for, tipo assim, a história. Porque o que vocês têm pra contar, eu tenho certeza que vai fazer muita gente voltar ao passado, relembrar muitas coisas. E a gente começa logo perguntando assim, como surgiu Tatiana Hilux? Como surgiu Maura Cássius? Primeiramente, tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Um beijo pra todo mundo que tá nos vendo agora. E tô muito feliz do Mauro ter aceito também, porque eu que convidei o Mauro pra estar junto conosco, eu que puxei esse rapaz pra estar aqui. Enfim, vamos contar de forma resumida, né? Se a gente for rebuscar tudinho, porque vai dar... Aqui tem que ser tudo resumido, porque é muita história que eu sei. São 25 anos de Tatiana, né? É verdade, é muita história, muita história. E muitas invenções também que falam de mim, por aí. Bem, resumindo, a Tatiana começou numa festa, tu lembra? Numa festa do avesso. Nossa. Clube do Vaqueiro. Clube do Vaqueiro, que homem ia vestido de mulher e mulher vestida de homem. Eu comprei um vestidinho na C&A, fui com a bota da Saíque e uma peruca da Nayane Cash e a maquiagem já assinada pelo grande Mauro. Ela começou que ainda não mais... era Mauro Cássius, né? Que ainda não era Mauro Cássius naquela época. Começou no meio de grandes, né? Ele falou só poucos nomes aí, só as... Saíque, Nayane Cash, Mauro. Então, assim, você foi na festa do avesso e já viu que ali poderia ser... eu vou ser transformista porque eu me identifiquei como mulher. Não necessariamente. Não foi bem naquele momento. Vamos lá. Um pouco antes desse dia que o Mauro me maquiou para essa festa, eu conheci uma pessoa chamada Fran, que é atualmente cabeleireiro e tal. E é uma pessoa maravilhosa também, incrível. Um beijo pro Fran, se ele estiver nos vendo. Que ele fazia também uma transformista. Eu não vou lembrar agora do nome dela, mas ao longo da conversa vai surgir. Certo? Valéria Dupré. É Valéria Dupré. Valéria Dupré. Também maquiava ela. Isso. E o Fran eu conheci numa sauna, no centro, numa segunda-feira. Eu sempre fui uma menina... Lembra o nome da sauna? Uma menina recatada, uma menina lar. Do lar, né? Não do bar. Você lembra o nome da sauna? Era a sauna do Nazareno. Eu não lembro do nome da sauna, mas era na 24 de maio. Daí vocês tiram, né? E, resumindo, ele me levou para o ensaio do Divas, do primeiro evento Divas. E lá eu reencontrei o Mauro, o Wagner. Sim. E foi assistindo o ensaio das meninas que sim... Eu tive o insight, eu tive o plim, eu tive a vontade
de botar pra fora uma arte da feminilidade, da dublagem, da dança, da música drag que se fazia naquele tempo e que se faz até hoje. Foi a partir do primeiro ensaio do Divas, que não era coletivo Divas ainda na época, lá na Boate Divine. E daí veio esse momento a nossa amizade se solidificou e surgiu várias outras amizades e tal, e o Clube do Vaqueiro. E você, Mauro, como que começou? Bom, gente, primeiramente, obrigado pelo convite, né? De todos. Obrigado, Tatiana, por ter me chamado também para estar aqui. É um prazer estar contribuindo para a história do Ceará, né? Da noite de Fortaleza, que eu acho que sempre teve essa lacuna, né? Do que aconteceu e do que está acontecendo hoje em dia. Então, assim, sempre é bom a gente relembrar um pouco de onde viemos e para onde estamos indo. Né? Essa é a ideia. Nada como a gente saber o que aconteceu para poder, onde começou, como foi, onde surgiu. E eu acho que, até mesmo porque, como a gente... Lá embaixo a gente estava conversando sobre isso, né? Poxa, a gente teve show tal. Teve várias coisas que eu fiz que, assim, ficaram perdidas por conta de que não tinha ainda um registro. Era só mais foto. Era foto. E aí, quando eu lembro, mano, poderia ter... Por que não tinha celular naquela época? Poderia ter tido... gente... Celular tinha, não tinha celular com câmera. Não, com câmera. Eu não sou tio aqui, ainda não sabe. Então, assim, como surgiu, né? Boa pergunta. Mas eu lembro mesmo. Eu soube que ainda não era Maura Cassius, era outro nome. Soube por uma pessoa acolá. Gente, é mesmo. Como era? Eu não lembro. Não, teve um primeiro nome. Porque, na verdade, assim, Gente, não tem nada a ver com a minha vida de drag. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer. Na Beira-Mar tinha uma boate chamada Medusa. Não. Esse nome nunca nem ouvi. É a primeira vez que eu estou ouvindo o nome dessa boate. Era uma boate que abrigava as festas da antiga periferia, lembra? A periferia falaram. A periferia, ela alugava espaços para fazer festas. Então, a Marilena, que era dona da Medusa, a Medusa, hoje em dia, onde é a Medusa, não sei o que é lá hoje. Ela é ali naquele prédio... Não tem um prédio que tem um McDonald's? Era um prédio em frente ao McDonald's. O prédio em frente ao McDonald's tinha uma boate que era maravilhosa ali, gente. Hoje em dia, pra você ter uma ideia, o bar dela eram 2 navios. Nossa. Era em formato de navios. Naquela época, eu tinha 16 anos. Eu tô com a impressão de que todo mundo que vem aqui que vai vem pra aqui, boate de menor. Exatamente. Exatamente. Aí, só que eu já tinha 1,85 m, eu já era grande e tal. E eu acompanhava muito a Cris Madonna, porque ela tinha um grupo de cover da Madonna. Que se apresentava e tal. E aí, aquela trupe toda, eu fazia parte daquele universo ali, né? E um belo dia a gente foi para essa boate, pra Medusa. Faltou o barman da boate. O bar de cima. E a Marilena olhou pra mim e falou: mas esse rapaz tá aqui e tal, não sei o que. Tão grandão. E lá ia muito turista. E eu chamava atenção naquela época. Pelo tamanho, pelo né, tudo mais. O conjunto. Pela beleza. Também. Já ainda é bonito, né? Mas era mais ainda. E aí... Eu aceito, você pode fazer os drinks pra gente? Posso, ela me ensinou a fazer 3 drinks lá, tal. Beleza. Tava lá eu no bar fazendo os drinks, que eu tinha acabado de aprender. Aí, de repente, me entra a Bruna Savaná, entra a Roberta Killer e entra a Daiane... Prince. Não, era... Hoje em dia é Daiane Soares. A Benítez. A Benítez. Mas eu não lembro como era o nome dela de drag na época. Era Daiana... Enfim. Hoje em dia ela virou trans, né? Uma mulher trans lindíssima. Beijo, meu amor. Daiana, se você vê esse podcast, tá? Beijo pra você. Axé. E aí eu achei bacana, sabe? Assim, eu nunca tinha visto... E eu já tinha visto... Eu já tinha visto a Benítez e a Bruna no Galpão. Vocês conheceram o Galpão? Ai, não. É outro Era lugar boate? também. maravilhoso. O Galpão, na verdade, realmente... Era só o Galpão o nome? Era o Galpão. O Galpão era uma boate que ficava ali na rua Dragão do Mar, né? Totalmente alternativo. Pra época, Como era lá então, dentro? Era uma rave. Gente, era um galpão. Era o que hoje a gente tem O tipo nome- rave, o só nome- que era num galpão. O nome era pichado na parede. Era um galpão gigante. Tinha um nome pichado, realmente com
com tinta. Mas era direcionado pro público? Era? Sim, era pra tudo. Era bem mix e tudo que era diferente a galera ia, né? Você entrava no galpão, eu entrei porque eu subornei o segurança. Gente, brincadeira. Lembrando como eu só tinha 16 anos. E aí a gente dava o dinheiro pro segurança, ele botava a gente por trás, assim, discretamente. E eu entrei, gente, eu lembro da minha sensação, porque até então, gente, agora, só pra vocês terem uma ideia, né? Pra turma que hoje em dia tem 16, 17 anos, tá maravilhoso. Porque você tem um podcast Conversa Viada. Você tem Um cabaré da Tati. um cabaré da Tati. Você tem uma parada tudo gay mais acessível, né? É, tudo mais acessível. A gente tem a maior parada gay do mundo em São Paulo. A gente tem a segunda maior parada gay em Fortaleza. Então, assim, você vê casais andando... A nossa época não tinha nada disso. Então, pra mim, eu precisava de uma referência de eu me encontrar. Sim. Eu sabia que mundo que eu fazia parte. E aí, os meus amigos de escola, que eram dois, que a gente é amigo até hoje, que é o Anastácio, que ele é estilista. Anastácio, beijo. E o Wagner, que na época dava... O Anastácio é o baixinho? O Anastácio é o baixinho. Lembro. A gente é amigo desde do 6º ano do ensino médio. Então a gente é amigo há mais de 20 anos. E aí a gente saía junto, tudo, e aí ele ouviu falar dessa história do Mauro tem uma boate tal, assim, que é na Rua Dragão do Norte. Eu falei, cara, vamos lá. Vamos ver qual é. Os três... na verdade, nesse dia o Wagner tava só ele, a gente subornou o tal de segurança em off. E entraram. Entramos. Quando eu entrei, eu lembro que eu fiquei, acho que uns 5 minutos, assim, encostado na parede, assim, tipo, realmente... Eu nunca tinha visto dois caras, assim, num lugar... Aconteceu comigo quando eu fui na Divine, que a minha primeira boate que eu vi foi a Divine. Quando Não eu é? entrei, eu fiquei assim, ó. É um misto de euforia E pode, com né? Tipo assim, choque. pode fazer isso. E eu vi aquilo, eu falei... Gente, esse aqui é meu mundo. Tá tudo bem, tá tudo certo, eu não tô fazendo nada de errado, porque eu via, né? Legal. E aí eu lembro muito bem de eu ver o Benítez em cima do balcão dançando com um rabo de cavalo, de chinchila, não sei o que era, que ele tava meio montado, meio andrógena. Quando eu virei pro lado, eu vi a Bruna, que tava linda, já era lindíssima nessa época, de drag enorme, e eu olhando pra aquilo tudo. Pra vocês terem ideia, o galpão era assim, era um ambiente, era um galpão mesmo aberto. As cadeiras que tinham pra sentar eram um banco de carro arrancado, que eles botavam ali, como se fosse um sofá. Tinha 2 arquibancadas de futebol, de madeira, assim, um do lado, outro do outro. Um bar gigante. O DJ ficava em cima de uma gaiola e os banheiros eram free. Não tinha banheiro masculino nem feminino. E era isso. Eu queria sair daqui direto pro galpão. Eu já senti aquela energia alternativa. Pra que você ter uma ideia, o galpão era tão conhecido que nesse dia que nós estávamos lá, quem tava lá fora era a Marisa Hort. Era conhecido, na verdade ele não era tão conhecido, eu vou até corrigir um pouco, ele era bem frequentado. Bem frequentado. E era uma. Né? Era Porque tipo ele assim. era um local cult. Isso. A galera mais O descolada pessoal que era andava lá. descolado ia pro galpão. Porque, tipo, dava de tudo, ninguém te julgava, então. Nada, esse dia nada, tava a nada, Marisa muito Hort, bom. ia gente que vinha de fora pra cá, teve uma vez que tava o Miguel Falabella. Nossa, que Muita legal. gente ia pro Sim, galpão por ser um. E não era uma coisa assim, você não via comercial do galpão. Era assim, te falavam, vai no galpão, vai no... E aí eu vi a Bruna nesse dia. Beleza, passado isso, voltando pra Medusa, eu vi os Elas meninos lá na montavam. Medusa. Só que, como naquela época era muito difícil você ter espaços pra se montar e tudo mais, as meninas faziam o quê? Elas chegavam, se montavam na boate, no banheiro da boate, e saíam desmontadas. E eu vi aquele movimento, eu falei, gente, chegou uns 3 rapazes agora. E eu, tá, ok. Aí passou um tempo, eu continuei indo trabalhar, mesmo sendo clandestino na boate, né? Porque ela até então não sabia que eu era menor de idade. Teve até um episódio que baixou Eita. como é que chamava na época? A polícia que... Era Em todas as boates, juizado. o Juizado de Porque- menores. Porque o juizado nessa época, a gente tinha a Joy, que era do Farrá, né? Não sei se vocês conheceram a Joy. Não. A Joy Eu também sou da Divine pra cá. baixava o juizado direto na Joy. Tinha um Tabu Bar. O Tabu Bar, que foi o meu debut, ok? Com 15 anos também. Eu ia toda empacotada, parecia uma evangélica. Onde é que ficava o Tabu?
Ficava na Santos Dumont, no Santos coração do Aldearte. Era barzinho? Gente, que legal. Esses lugares a gente Um não barzinho tinha. de barzinho. encontro, né? Era um bar boate. Era um bar boate. Né? Era um bar boate. Mas já tinha shows ou não? Não, não. Nesses Até lugares porque, até então não tinha shows. Não. até porque só tinha shows aos sábados, mas na época eu só ia aos domingos e só ficava até tal hora porque eu tinha que pegar o Corujão pra voltar pra casa. Tinha aquela outra boate que também que era no centro, na Imperador, como chamava? Casa Blanca? Casa Blanca. Eu fui uma vez. Não, Casa Blanca não cheguei não, mãe. Mas eu era criança, né? Tipo, Casa eu era Blanca, entre 15 não. e 16, porque eu andava com a... Como era a Casa Blanca? Tipo, dentro, como era assim, a estrutura. Ela Eu tinha lembro, show, de, né? eu lembro de passar de ônibus no Parangaba, Mucuri, voltando da escola, e vi o Duques e Barões. Não, isso eu não conheci. Que era um bar, né? Aham, era um bar, ficava ali na esquina. Também não conhecia, porque as pessoas contam, eu fico lembrando dos nomes. Eu conheci o Casablanca porque eu tava no liceu com a Cris e as meninas do grupo, que era a Leuda, que fazia Beck, a nega que faleceu. E aí, A nega que era Mapô, né? É. E aí a gente tava vindo do liceu, vamos no Casablanca. Aí eu fui, eu era estudante, eu tinha 15, 16. E a gente passou ali, e entramos, porque não tinha... Era uma casa antiga tombada pelo patrimônio histórico. Na frente tinha... Você sabe essas casas que tem essas varandas que são... Tipo um arco, né? São arcos, é. Era muito rústico ainda, a palavra é essa, porque eu lembro que tinha um dance que era bem... Na verdade, era mais para um bar, boate, do que boate em si. E a turma ia. E aí acontecia muito isso, porque era bem na avenida, os ônibus passavam e o pessoal ficava em choque, porque era... A turma Tu chegou a conhecer o Via Manhattan? Não, Via Manhattan não. Eu acho que o Casa Blanca era no mesmo estilo do Via Manhattan, que o Via Manhattan ficava ali perto do cemitério. Ah, eu já ouvi falar, mas eu nunca cheguei aí. Porque nessa condição nossa de, tipo, não haver tantas Opções. por exemplo, a Medusa era uma balada que não era uma balada GLS, mas iam as drags. Tinha show tinha a Lili Dondon fazia show lá, a Lili Dondon de Moncherry fazia show na Medusa. Porque a Marilena, ela era uma mulher viada. A dona, né? A dona. Ela era uma mulher lindíssima, cabelo preto, assim, seios fartos, e ela ficava na porta da boate e ela, se visse você passando, ai meninos, entrem, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo tinha que, sabe, um pouquinho daquela coisa do bar de cidade turística, em praia. Não tô dizendo que era pra isso, mas acabava tendo muito turista, né? E os turistas viam gente que era rapaz, ia muito turista gay de fora e tal. E tanto é que a primeira vez que eu fui pra esse bar, eu lembro até hoje que eu falei, gente, mas não tem condição de eu usar isso aqui. Porque eu tinha 1,85 m, eu pesava 100 quilos. Ela me deu um short pra eu usar no bar. Tu não lembra? Tu não tava lá, não? Já tava te colocando como uma atração era um antes short mesmo. que era um negócio assim, um palmo de short de Coisa em El Chan. É. E atrás de mim ficava um espelho. Porque os caras ficavam na frente aqui do bar, mas olhando pra cá, né? E eu, tá, ok, tudo bem. E o meu bar lotava. Tudo bem, tô ganhando dinheiro pra isso, vamos lá. Ganhava gorjeta dos turistas, tudo. Só que aí que vem essa história, da onde surgiu, né? Nessa época, eu acabei conhecendo o Bruno. Ele, um belo dia, saiu desmontado. Eu tava fechando ali o bar e ele chegou. Quando ele chegou, eu olhei, eu falei, gente, que menino gatinho e tal, não sei o que. Aí eu olhei e falei, você não era aquele que tava... Aí ele falou, sou eu e tal. Aí a gente começou a ficar. Nessa da gente começar a ficar e tal, ele um belo dia teve a ideia de ir pra uma festa fantasia e falou, vamos... Você não tem vontade de se montar? Eu falei, não. Aí ele ficou assim, então... Como não? Aí eu... Não. Eu me acho muito desengonçado, eu acho muito alto, muito tudo, né? Eu era muito grandão. Aí ele falou, não, mas eu não entendo. Meu, pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu subi num salto, eu não conseguia andar direito. Mas foi coisa de segundos, né, pra pegar o jeito. E aí foi daí que surgiu. E aí eu lembro que nessa época eu não tinha nome, realmente eu não tinha. Eu lembro que parece que eu tinha colocado o nome de Magali. Olha, ela parece, me lembra, Era um eu ia negócio falar, assim. mas eu Tu deixei lembra, ela, Tati, o eu nome? deixei ela dizer. Eu acho que era mas isso. Mas é porque assim, eu comia muito. lembro, Até hoje eu como muito. E aí veio a história da Magali de comer. Magali. É. Era Magali E e aí- Savaná. E eu fui pra essa festa montado. Aí beleza.
Só que eu sempre fui muito assim de querer fazer. Nessa primeira vez, o Bruno me montou. Ele, eu vou te maquiar, vou te... E o engraçado é que essa festa foi na praia. Que hoje em dia eu acho que também falta um pouco disso, né? Gente, o Mauro tá contando um pouco da cena Club Kids do Ceará, de Fortaleza, de como do boom disso nos anos 90. Porque né? tinha... Que ele começou antes de mim, na verdade. Tinha uma... né? A gente é quase a mesma idade, né? Sim. Mas eu sempre fui um pouco mais retraído, então eu saía, tipo, Medusa, que ele acabou de falar. Eu fui, acho que 1 ou 2 vezes. Ele ia todo sábado, entendeu? Então, ele era mais frequente. Depois da Divine foi que eu me tornei mais... E antes da Medusa... habituei. Nessa época tinha Medusa, e aí teve o boom também, que foi a Rainbow, né? Sim, A Rainbow foi assim... Teve Rainbow, teve A Broadway. Rainbow era muito top, gente. Maravilhosa a Rainbow, do nosso saudoso Eric. A Rainbow era onde? A Eric é onde é o... Não, a Rainbow. A Rainbow era onde era o Chopp do Bexiga. Do lado. Do lado do Chopp do Bexiga, hoje em dia, onde tem o... Que é o level ali, né? Na época Ali. nem tinha Centro Cultural Dragão do Mar. Não. gente. Aquela rua, não tinha Centro Cultural do Rio Grande do Mar, não existia Centro Cultural do Rio Grande do Mar. Era uma praça. E era uma boate que era LGBT. Tipo assim, essa boate é a boate assumidamente, gay da cidade. assumidamente, é. A Rainbow era uma boate, assim, assumidamente gay. E era tranquilo pra ir lá? Ou as pessoas meio que ficavam olhando quem tava entrando? Não, era... A gente não percebia isso. A gente só ficava sabendo que tipo, eles não aceitavam travesti. Na época era bem... E na época só entrava na Rainbow quem o dono queria. E tinha que andar bem vestido. Ir pra uma boate de bermuda, camiseta, jamais ela vi. Lá tinha aquele meio que o filtro, assim, você... Na entrada eles já falavam, você entra, você não entra, você entra, você não entra. Nossa. Eu tentei várias vezes entrar, mas assim, eu não consegui entrar, mas é porque eu era menor. E tu sabe que antes de ser Rainbow foi Degraus, depois de Degraus foi que virou Rainbow. E na mesma rua também tinha um outro bar icônico na época que era o Coração Materno. Era o Coração Materno. Ah, era muito bom. Era bar também, né? O Coração Materno era um bar. Era tipo... Toca do Javali, Isso. entendeu? Tocava Gretchen. Era muito legal. Agora a Rainbow eu achava muito bacana, porque o dance da Rainbow era um ringue. Era um ringue de boxe. Um ringue de boxe. A gente falaram isso já. Era um ringue de boxe. Você descia, tinha um mezanino embaixo, tinha um mezanino em cima. Eu ia muito pra Rainbow depois que eu consegui fazer uma identidade. Normal, todas fizeram isso, viu? Depois que tu acertou os buraquinhos... Porque primeiro eu fiz amizade com o segurança, aí o segurança me deixou entrar. Quando ele estava lá na porta... Sempre um segurança, né, gente? Sempre Porque eu queria garçom. entrar, gente. Eu era menor, eu queria entrar. E O Mauro sempre muito amigo das pessoas, eu fazia né? sempre muita amizade com as pessoas certas. E eu tinha um amigo, o Márcio, que inclusive faleceu, maravilhoso, incrível, Márcio Paiva. Ele era DJ. Foi DJ muitos anos no Quixadá aqui, no Quixabá. A Dicia Mitchell, que me apresentou o Márcio, que tá na Alemanha, que eu e a Dicia, a gente se conhece a bolinhas também. E o Márcio era tão louco por essa coisa de mixagem, de som e tal, que todo final de semana ele tava lá do lado do DJ pra poder... E aí naquela época você comprava fita, né? Você comprava a fita remixada do DJ, o DJ fazia... E ele comprava... Fita cassete. A fita cassete, ele ficava em casa repetindo, e ele morava... Porque tinha que gravar de uma por uma, todo aquele... Ele morava do lado de casa, eu falava, não aguento mais escutar essa mesma música. Que ele gostava de tribal, de house, e eu não entendia nada. Bulhufa, pra mim, tava tocando a mesma música o dia inteiro. Mas, graças a isso, ele virou um tremendo DJ, né? E, infelizmente, acometido da Covid, ele nos deixou, né? Deus o tenha. Mas, então... Resumindo, a cena era essa. Ou você ia pra Rainbow, ou você tava na Medusa, ou você tava no Desigual, né? Desigual? Não conheci. Você não pegou o Desigual? O Desigual tinha um deck bar na praia de Iracema. Tá, deck E bar. aí- Deck bar e Cais bar. Cais Bar. E aí Tão tinha o machuda Desigual. nesse tempo. O Desigual, na verdade, era um bar. Difícil de imaginar, Tatiana Difícil de machuda. Era quando a praia de Iracema era badalada. Era né? maravilhoso. Então, nós que éramos os gays... Bem jovenzinhos, né? bem Os jovenzinhos, viadinhos, bichinhos. a gente ia naquele tempo. pro Desigual. E o nome era Desigual já, porque eles não queriam. Mas eu não lembro desse Desigual. Porque antes não era Desigual. Eles colocaram Desigual porque começou a ir tanto gay que simplesmente eles mudaram a placa e colocaram Desigual, porque eles não queriam
Que era um negócio, na época, era bem... Sim. Então eles colocaram a figurinha lá no símbolo masculino e o feminino, e embaixo colocaram desigual, mas não adiantou de bolhufas. Porque os gays iam tudo final de semana. Por quê? Porque tocava dance. E era na frente da praia. Então, a gente não pode entrar mais, a gente ficava tudo na porta dançando. Era naquele tempo que você não ouvia forró em boate gay, tá, gente? Era só dance mesmo. É uma coisa raiz, né? E a gente ia porque tocava aqueles dances europeus maravilhosos que a gente não escutava em outros lugares. E aí a turma ia pra poder escutar dance lá e dançar, se divertir. Era muito bom. Várias vezes a gente foi pra ali e ficou até de manhã ali. E aí quando você não tava ali, aí a turma ia pra Medusa ou ia pra Rainbow. Aí depois foi surgindo uma cena mais voltada mesmo, assim, com mais peso, né? Que aí foi quando surgiu a Style do... Como era o nome dele? Do dono? Esqueci agora. Não, ele era louco pra ficar comigo, mas graças a Deus nunca rolou. Aí surgiu a Style, que a Style realmente deu aquele boom no centro da cidade, né? Que foi quando... Que aí a gente viu várias pessoas surgindo ali. Que a gente conheceu ali, DJ Elias... DJ né? Elias, Ricardo John, Dine Prince, Johnny, Tina MacGyver, aí Márcia Ópera. Márcia Ópera. Que linda, maravilhosa. Belíssima. Aquela outra loura, A Paula Bionda, Paula que era Bionda. gigantesca. Não sei Eu se vocês- lembro. A Paula era maravilhosa. A lembro. Paula era Da Bionda. Vicky Vivar. Vicky Vivar maravilhosa. Vicky tá na Espanha, né, agora? A Paula, eu sinto uma falta de porque a Paula era um... Você A Paula imagina era doce demais. Você imagina um homem de 2 metros de altura que parava em Guatemi? Mas ao Ela mesmo tempo era aquela figura trans, né? Que você olhava, você Sim, tinha mas a a figura Paula de trans. Paulo, ele já era lindo. Eu nunca vi um homem tão lindo como aquele cara. Ele andando no Iguatemi, ele parava em Iguatemi, o povo, as mulheres, os homens olhavam pra ele, os homens casados olhavam pra ele porque ele tinha um rosto maravilhoso, assim. E aí quando virou trans ficou maravilhosa. Infelizmente nos deixou muito cedo, né? Mas era linda, assim. Então foi uma das pessoas que surgiu ali. Aí ainda tinha a Shakira, que ainda não era Shakira. era o Charles. Era o Charles. Que eu dancei com o Charles Mesmo no vocês têm uma grupo de ideia. cover de Madonna. A Madonna uniu muita gente naquele tempo. Foi. A Cris Né? uniu muita gente. Tinha Michael Jackson. Tinha um cara que fazia Michael Jackson. Nas Ele ia- boates também? Nessas ele ia mesmas de Michael boates? Jackson pra Styling. Todo paramentado de Michael Jackson. Ele fazia show de Michael Jackson. A Styling tinha muita, assim, figura. E aí a Maura Castro surgiu pra fazer show de verdade como artista quando? Na Style, foi... Na Styling, na verdade, foi um pré. Tipo assim, eu tava já namorando com o Bruno. A gente saía muito montado, porque eu ia pra Broadway. Todo final de semana eu tava na Broadway. Aí da Broadway a gente passava na Style. E aí o Farrá, né? Nosso Farrá querido, falava... Afonso Matos. Você tem que fazer show. Aí eu falava, não, mas não sei o quê, mas a gente não faz show. Eu falava, mas essa produção maravilhosa e tal. E aí a gente fez um show que a Daiane Prince apelidou a gente de as Spice Drags. Porque a gente fez Spice Girls. Aí eu fiz um show, foi inclusive eu, o Bruno e o Ronaldo, que é um amigo nosso. Aí eram pra ser 2 shows. No segundo show, aí que surgiu o meu lado criativo. Porque como a gente ia fazer show, beleza, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer de maiô. Porque a gente tinha a mãe do Júnior, do Anastácio, era a nossa costureira. A gente ficava lá a semana inteira, tia, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ela parava de fazer o que ela estava fazendo pra costurar pra gente. E aí eu tive uma ideia, como eu tava comentando com você antes. Eu não sei, assim... Esse meu lado criativo sempre foi muito voltado pra... Eu acho bacana quem vai numa loja de... Na época a gente tinha San Maria, tinha Nina Bijux, tinha... Como era aquela outra? Que tem aqui no centro... Vende pedra de traço. Eu acho bonito, tá, o brilho, mas não era uma coisa que me chamava atenção. Eu achava assim, tá, uma pedra de traço, legal. E aí? Então eu ia lá pro outro lado, ali perto do Mercado Central, ali. Meu, aí eu vi aquelas lojas de ferragem. E ilhóis, e espaguete. Aí foi daí que me surgiu a ideia do espaguete. E o espaguete é aquele... Da natação, aquela de isopor? Não, era um Espaguete é um fio que é feito pra de fazer plástico. cadeira. Sabe essas cadeiras de interior? Sim. Um assento, né? É um assento. Eu vi aquilo e tinha todas as cores. Milhares de cores. Aí eu peguei e disse, meu,
Aí eu peguei aquilo, peguei um arame, desses arames de construção, comecei a trançar, e aí eu comecei a fazer uns espartilhos de espaguete. Que eu falei, vou fazer pra gente fazer o show das Spice Girls. Aí fiz as ombreiras de espaguete, fiz os espartilhos de espaguete, fiz cabeça com espaguete. E ninguém usava, ninguém sabia o que era aquilo. Aí eu fazia os espaguetes saindo daqui, virando saia e virando franja. E eu fazia colorido. Aí surgiu a ideia daí de eu começar a fazer minhas coisas. Aí eu fiz um vestido todo de espaguete. Eu cortei pedacinho, como se fosse canutilho. Aí eu bordei e fiz um arrastão que era pro Bruno usar. Só que na hora H ele falou, não vou fazer. Falei, caralho, mano, eu tô aqui, tu não vai fazer? Como eu já tinha decorado a música inteira, que era a música do filme da Priscila, que é a que fecha o filme. Aí eu fiz. Eu subi e fiz. Que foi o segundo show, mas não foi mais Spice Girls. Não, mas já era uma coisa mais lenta e ele não queria fazer, porque eu tinha deixado essa música pra ele, porque como era mais tranquilo, era sentado, ele falou, não, vou fazer. Faz você. Eu falei, tá bom, vou fazer. Subi e fiz. Beleza. Passou-se 4 anos, a gente ficou namorando e aí a gente se separou. Quando a gente se separou, eu dei vazão a tudo aquilo que eu queria fazer e não conseguia fazer às vezes por estar com ele e dar mais atenção à nossa vida pessoal do que à vida profissional, né? Então foi daí que surgiu a ideia de... Peraí, eu vou... Assim, muito sempre a convite. Quando acho que foi a Lena que entrou na Divine, ela me chamou pra fazer um show. Só que eu não... Tipo... Fazer o quê? Como assim? Show? Vamos, show. Porque pro show pra mim, né, era tipo transformista e tal. Sempre admirei, achei bacana, mas eu não me via como transformista. E logo quando eu comecei, eu era muito andrógeno. Eu vinha muito dessa coisa. Eu andava de tapa-sexy. Hoje em dia eu penso, gente do céu, como que pode? Teve uma vez que eu fui pra Broadway e eu tava com um tapa-sexy de corrente. Mostrando tudo atrás. Eu fui com uma bandeira, porque o cara falou, você vai entrar assim. Eu falei, não, mas eu tô de saia. E eu Pra tava, época, né? Assim, e eu tava com uma bota de 18 centímetros, um olho branco. Aqui era um cabelo que eu fiz uma frente, que vinha uns negócios aqui assim. Eram umas coisas que vinham da minha cabeça que eu botava aquilo tudo pra fora. E aí quando chegou lá dentro eu tirei, fiquei, e o povo vinha, ficava louco assim, tipo, nossa, que loucura é essa aqui? As maquiagens, era uma mistura de Marilyn Manson com rock. Às vezes eu via nos cartazes que ficavam lá na boate de Divine, eu via foto tua também, eu achava muito icônico, né? Porque eu sempre gostei de exatamente o estilo que tu tá falando, aquela drag bem raiz, Sim. que fugia de tudo aquilo que era, né, que as pessoas estipulavam. Eu Sim. achava, Eu acho que era... Aí é que veio realmente a ideia de tipo, não, legal, eu vou fazer o show. Por quê? Porque eu queria mostrar a minha arte com maquiagem e com o que eu criava. Que fugia do convencional. E aí foi realmente na Divine que eu comecei a fazer show mesmo, assim. Que eu não sei te dizer qual foi o primeiro show que eu fiz na... eu acho que foi num domingo. Que eu fiz... Era era tipo um quadro que a Lena lançou, que era pra apresentar novos talentos, né? um concurso. Não era nem Não concurso, era concurso? era só pra apresentar mesmo. E eu fui e fiz uma roupa que era... Eu fiz uma cabeça como se eu tivesse careca, mas não era. Eu tinha feito uma cabeça falsa. Entendi. E você, Tati, tipo assim, de início, o início dos shows, como que começou? A Maura sempre me deu muita força, né? Como eu já falei aqui, foi ela que me maquiou pela primeira vez, né? E essa história do show foi justamente também nos Novos Talentos, que eu fiz aquela cantora com a Britney Spears, a outra, Christina Aguilera, Jenny in a Bottle. E foi um auê, a boate foi abaixo, foi muito legal. E o Bruno, nesse dia, estava assistindo lá, desmontado. Sim. E ele falou, por que você não faz mais de drag? Não sei se monta mais de drag. Vamos sair junto, vamos se encontrar. Aí foi quando também a minha amizade começou a surgir com a Bruna Savaná, que era a ex dele, que eles ainda ficaram amigos, né? Sim.
E aí a gente começou a sair muito. Eu, Bruna, o namorado da Bruna na época, que era o Carlos, o Mauro, e ficou aquela patota. Patota, foi ótimo, gente, a idade. Ficou aquele grupinho de drags e transformistas e tal, que era muito saudável, muito bacana. E fui sendo convidado para show, né? A Lena me convidava sempre. E com isso eu fui aprendendo cada vez mais a arte de palco, a arte de show. Ela me convidava para apresentar nas férias dela, né? E surgiu o teste para ser uma das divas, no segundo especial Divas que eu fiz, Liza Minnelli. Aí depois veio Mariah Carey, veio outras, Dalida, enfim. Acho que a Mariah acho que ficou tipo uma tua marca, né? Assim, Ficou muito. Mariah também ficou sendo eu tenho uma uma das história. minhas marcas. Eu até falei pra Tatiana que tinha uma história, ela ficou, meu Deus, o que é? O que é? Gente, Tu, acho que tu segredo jamais agora. vai lembrar. Eu, quando comecei a andar lá na boate, eu tinha uma aversão aos transformistas, às drags. Eu tinha um medo, assim, sabe? Meu Deus, essas pessoas vão chegar aqui perto de mim. Tá vendo? E aí comecei a me envolver com uma. Hoje sem as drags saber. que tem medo dele. Tipo assim, foi o contrário. E aí eu Porque ele comecei- sabe de tudo, gente. Aí eu comecei a me envolver com a Pamela Killer. Só que eu não Pamela sabia Killer, o Éder. O Éder. Beijo, Éder. Mas eu não sabia que era a Pamela. Então, assim, eu achava estranho quando as pessoas chegavam perto dele e falavam, Pamela, não sei o que, não sei o que. Ok. Você E achou aí- que era um apelido, né? Pamela, Eu achei que era era. apelido de- Que as pessoas ficavam falando Pamela. se chamando de mulher e eu disse, não deve ser normal, assim, nesse meio. Eu imaginava assim, nesse meio. Ele já queria saber qual era o dele de mulher. Aí depois o Jackson, que trabalhava com a Lena, Sim. aí eu também estava meio que, né, conversando com ele e tal. E ele me levava no camarim. E foi aí que eu comecei a ver essa coisa dos shows, das pessoas se montando. E quem estava lá? Dona Tatiana Hilux. Nossa! E aí eu nunca esqueço, porque como era uma época que eu tava também me descobrindo, me entendendo, aí a Tatiana vem tava com um vestido lá, com as pedras, com as pérolazinhas, coisas, tipo essa do colar dela aí. E aí ela chega pra mim, aí eu acho que alguma coisa ou quebrou, partiu alguma coisa, ela pegou umas pedrinhas e me deu, olha, pra você guardar de lembrança. Olha, tá vendo? E você nunca esquece de mim, eu sou a Tatiana Hilux. Nossa, tá aí. Não lembro E disso. ele tem a pedra aqui no bolso que ele vai tirar agora. Ele A vai pedra tirar ele perdeu, agora. mas- Então eles Esqueci, ele nunca perguntaram, mas tu ainda tem esqueceu. essa pedra? Assim, não tem um dia que eu trago qualquer uma só pra dizer, tá aqui É, a pedra. olha, tá aqui a Né? pedra. Eu também tenho uma história com a Tati, que quando eu fui pra Divine... Tatiana sempre muito carismática, né? Sempre Ah. muito, sempre nas lembranças das pessoas, né? Eu fui pra Divine e ela passa com um vestidinho, aquele pernão, né? Aquela coisa muito gostosa. E tinha um fotógrafo acompanhando ela e registrando e tirando as O Léo? fotos. Eu achei... Creio que sim. creio que Eu sim. achei, e tipo assim, isso foi, tipo assim, o auge o ícone. Meu Deus, ela tem um fotógrafo. Fotógrafo, né? Ela tem um fotógrafo, ela linda desse Ficou jeito. assim. E fazendo poses no meio da boate, sendo fotografada. E eu. Minha Nossa Senhora, quando eu tiver o meu fotógrafo, eu vou dizer. Você não queria eu nem se vencer, montar, mas você queria ter o eu quero ter fotógrafo. Ela quer ter um fotógrafo. Mas não sei se vocês sabem, mas ela foi drag da cidade Fane. A Era Aaron um Bracho. Bracho. Era um braço. São E a- 2, 3. Aaron Bracho. E tipo assim, desde o meu início, eu sempre conversei muito com a Tati, porque eu sempre admirei as drags transformistas que se comunicavam super bem. E a Tati, desde quando ela começa a falar, você já fica assim, ó. É. Entendeu? Você já fica extasiado. E a Aí- dublagem também que é perfeita, É, né? perfeita, é impecável. Então, assim, desde sempre a gente sempre trocou, né? Há alguns anos distante, depois que eu parei, mas sempre quando a gente tava lá e quando a gente se parou. encontra. Parei. Até Essa aí foi sempre quando? música. Não, Mauro parei, também pelo amor. parou, a gente quer saber por quê, né? É. Mas- É uma da. Muito Vai. obrigado, quero agradecer. Essas lembranças que vocês estão trazendo aqui, realmente, nossa, são coisas que vêm aqui como flashes na nossa cabeça, na nossa memória. Mas várias outras pessoas também vêm com essas surpresas, sabe? Rayana Helvag já chegou pra mim dizendo, nossa, tenho esse mesmo tipo de memória sua do começo. Que a gente tava falando, Satine Raducan. Enfim, eu acho que às vezes a gente tem um brilho, uma certa energia que às vezes nem sabe o quanto impacta nas pessoas. Sim. Né? Um facinho, às vezes. É verdade. E se for isso para- é muito bacana. Isso tudo é cultura, gente. A aqueles gente, também que- a gente fazia cultura
naturalmente, né? Sem forçar a barra. E se for parar pra pensar, será que essa nova geração vai conseguir isso? Porque isso sempre vem dessa geração mais, dessa primeira geração, digamos assim, né? De vocês que conseguiram, de alguma forma, incentivar outras pessoas também. Sim. Eu acho já que a nova geração, ela não dá pra comparar. Né? Não dá pra comparar porque é uma galera que já sabe como é quase tudo. Então, pra elas, talvez seja até mais desafiante fazer alguma coisa nova e chamar mais atenção, porque muita coisa já foi feita. Então, o que eu posso fazer a mais para me destacar? Né? Então, antes de eu quero dar parabéns a todas essas meninas da geração atual. Não vou falar de letras de alfabeto, que eu nunca decoro. Geração Z, Y, X. Nunca sei de onde, qual geração a gente é. Acho que a gente é da Não C. precisa citar. Não vamos citar. E um beijo para todo mundo que faz a nova geração das boates atuais de Fortaleza. É porque a gente vê que hoje tem muita coisa também que é muito acessível, né? E ver o Mauro falando também da forma que ele fazia as produções antigamente, daquele garimpo, né? Eu lembro que quando eu comecei também, a Satine, ela que dava uma orientação pra gente. Ela dizia onde é que comprar a maquiagem, que às vezes nem era maquiagem, era um pigmento de uma outra coisa que dava aquele efeito, né? Onde conseguir uma peruca, porque tinha que pedir, que tinha sempre onde era que comprava o tecido que caía bem, que era mais barato, que era uma casa. E era assim, eram tesouros escondidos, mais liberados pra uma. Era realmente esse caminho que era muito difícil, e tinha que garimpar. Pessoal, mesmo, né? eu nunca vou esquecer a primeira peruca que eu comprei da Estoril, em São Paulo, que foi no orelhão. Eu liguei, porque eu não queria ligar lá de casa, né? Eu era um rapazinho. A gente pediu as perucas na Estoril, não tinha perucaria aqui. Não tinha. Então, e era assim um negócio tipo... Nossa, ela tá com a peruca da Não, e Estoril. exorbitante, porque era o preço na época. Assim, aliás, tudo a gente comprava na Estoril. A gente comprava peruca, a gente comprava panstick, a gente comprava massa pra cobrir sobrancelha, cílios. Não existia aqui no Ceará. E hoje já consegue comprar hoje facilmente. mais fácil, né? Existe também essa diferença, né? Tipo, a Tatiana é porque a gente tava até conversando sobre isso, de existir a drag, a transformista, a andrógena. Então, Sim. vocês são justamente segmentos diferentes. Você fazia aquela drag, né? Que você falou mais andrógena, e a Tatiana já era a linha mais transformista, aquela Miss, né? Era a coisa mais chique, fina, né? Eu fazia mais a maposada, né? Aquela que queria ser trans, mas não era trans, né? Que trazia mais o glamour, as plumas, as strass. A linha que o Mauro disse que talvez não se identificasse tanto, e ele pegava mais a vanguarda, né? E o engraçado que o Mauro, com essa drag, ele foi nomeado diva também, né? Sim. Diva da Boate Divine, que a Tati também, né? Segmentos diferentes, mas com um título lá. É que eu acho que também, na época da Divine, começou muito uma questão assim, tipo, tá, beleza. Por exemplo, eu ia sair no domingo. Às vezes me dava o estado de falar, vou na boate no domingo. Só que pra você ir na boate no domingo, naquele pagode, no calor que tem aqui, pra você ir de drag, assim, aquela coisa toda, tinha momentos meus que me davam insight. Eu falei, não, quer saber, eu não vou de drag, não. Acho que foi pode falar? Pode. Aqui pode tudo. Não, é porque você é forte. Calma. Foi corta a edição. Não é forte, é brincadeira. É uma brincadeira interna. É porque assim, teve uma época que surgiu as empregadas. Lúcia e Fátima. Hoje são empreguetes, né? A gente falava porque empregado, assim, né? era uma piada interna minha, da Tatiana. Pode falar o Dário, o professor Dário. Por conta de... Deu essa coisa de montagem, não sei o que. E eu falava, tô tão cansado de sair nesse glamour, nessa coisa toda e tal. Vamos pro pagode hoje, vamos de qualquer jeito. Então, vamos botar só uma sandalinha de alho e bolava de rir, né? Botava um tubinho. Botava um tubinho, não sei o que. E até então, eu tinha muito essa coisa do drag, não sei o que, de Pirelli. Ela tinha que botar, não sei... Pirelli, gente, é esponja. Aí, depois eu fui abandonando isso, aí eu já comecei a me depilar, e aí eu botava umas botas, aí fui tirando a pouco. Acho que foi nessa época que virou assim, não, vamos chamar ele pra diva que também dá certo. E aí surgiu a Lúcia Fátima, né? A Lúcia Fátima eram outros personagens fora do meio.
que a gente incorporava, tipo assim, hoje nós vamos sair de empregada. É como se fosse, na época, cangalha, é que chamava. Tipo, não chegava tanto. Não chegava tanto. Não chegava tanto. Mas era tipo assim, não, vamos sair hoje, vamos colocar só um tubinho, tal, um gloss. Mentira. Vamos fazer uma maquiagem bem, né? Um gloss impossível. Duas mapô de bairro, indo aqui na pronto, boate, era uma né? E a gente Mapô ia de bairro. a gente saía, mas a gente saía assim, primeiro vamos passar ali no 24 horas. Não sei se vocês pegaram 24 horas, pegaram? 24 horas. Só as histórias. A gente Tinha um O dois. que a era gente- 24 horas? Um bar? O 24 horas era um restaurante, Tinham dois. Tinha um na tipo Imperador. Morenos Bar, né? Só que era pouco pior. no posto no posto da Divine. A gente ia andando, lépida e fagueira, rindo, Pelo brincando. centro. Pelo centro, na Duque de Caxias, até chegar a este O 24 horas era ali depois do Marista. E ele era realmente 24 horas. Aquele hospital infantil, quase em frente. Ali hoje em dia é uma casa de tecidos. E ali todo mundo que saía da balada ia pra ali à noite. Então 24 horas era um outro point GLS. Informal. Que é o público que se apropriava, porque ali você né? encontrava Tina MacGyver, você encontrava Paula Bioner, você encontrava Márcia Ópera, você encontrava Amanda Marques, você encontrava todas as trans, todos os gays que saíam, porque era o único point que tinha que não fechava. E lá tinha tudo. Tinha desde um bife trinchado, uma cerveja gelada, Uma um panelada. sanduíche, um caldo. Então, Gostosinho. e ele ficava aberto 24 horas. Então, assim, a turma que ia pra Divine... fechou a Divine, vamos pra onde? Vamos por 24 horas tomar uma cerveja. E aí a turma ficava ali até amanhecer. E Lúcia e Fátima estavam lá, plenas e lindas, Eu até ia falar de outro manhã. nome, tá, gente? Ai, que maravilha. E fazíamos várias baixarias, palhaçadas, brincadeiras. E era isso. Então, tipo... E existia o outro 24 horas que era na Imperador também. Que a turma ia muito lá comer. Então, assim, tinha, a cena tinha muita coisa alternativa. Que às vezes, não é voltada pro público, mas a gente acabava fazendo ser Sim, por frequentar muito. sim. Então, os garçons já conheciam todo mundo. Tratavam a gente super bem. E era uma época de menos violência, gente. Existia droga, existia, mas creio que a gente tinha mais tranquilidade de poder andar pelo centro, sabe? Até mesmo vestido de isso é mulher, verdade. sem tanta preocupação. Porque quando eu de- saía da boate, às vezes eu pegava um de madrugada, descia longe de casa e ia sozinho a pé e tal. Exatamente. Exato, a gente andava... Nossa, a gente andava pra cima e pra baixo a pé. Por querer mesmo, porque isso aqui tava no carro deles. Não, deixa aí. Vamos andando. Pra poder a gente ter aquela coisa de conversar, Deixa eu ver se eu saia sem carro pra de justamente... bater perna e sabe, realmente... E das drags ou das transformistas, dos artistas da época de vocês, tinha alguma referência? Eu tinha um artista que pra mim, ela era muito boa. Uma transformista, uma drag daqui ou de fora. Ai, a minha... sempre tem, né? Sempre tem as minha, inspirações. com certeza, sempre foi Fala, a Verônica. Verônica? Verônica o quê? Citua Verônica pra galera. A Verônica era uma drag... Deus De abençoe. São Paulo, Era uma né? drag de São Paulo maravilhosa, assim, lindíssima. Era só Verônica? Loira, Aham. ela tinha E aquela era skin Verônica loira, por né? causa do segundo nome da Madonna. Se vocês não sabem, Madonna é Madonna, Madonna, Verônica. Luiz e Verônica. Segundo nome, Madonna, terceiro. Verônica, A Verônica- Luiz. Madonna, Luiz e Verônica, né? E o A nome Verônica artístico dela era Verônica por causa da Madonna. É da levada da época que surgiu a Paulette Pink. a Paulette Pink, a Jimmy Key, e aí surgiu a Verônica. E aí a Verônica saiu na primeira edição da G Magazine. Eu lembro. Que era uma revistinha ainda, que era um folheto. Não era G Magazine aqui. Não. OK Magazine. Era o OK Magazine. E OK aí eu vi Magazine. aquilo na banca, gente, quando eu vi a foto da Verônica, Gente, banca de revista, coisas que vocês não eu sabem falei, o que é. cara, é isso. Porque ela tava... Aí vem de onde surgiu meu nome. Tava uma matéria na capa que era as drags, as top drags de São Paulo. Aí tava a Paulette Pink, Verônica. Tava a Jimmy Key. E tinha mais uns dois que eram... Eu lembro que eu vi uma G que tinha elas e tinha também a Natasha Racha. Exatamente. Natasha Racha e tinha Talvez outra também. Silvete, né? Paulette Pink. E a Paulette Verônica, Pink, se você Verônica. pegar no YouTube e colocar Verônica Drag, aparece vários vídeos dela. Ela veio muito aqui a Fortaleza fazer show, que ela veio com Alien já, que era um parceiro dela, que era um drag mais andrógeno também. E as maquiagens dela eram perfeitas, era maravilhosa. Tipo assim, ela usava um lado raspado, ela andava de bota, ela andava com as roupas de roqueiro de maiô. E aquilo eu vi, eu falei, é tudo isso que eu gosto. Vitor assim. Pierce era maravilhoso. Vitor Sim. Pierce tava nessa revista também. E tava o Acácios. O Acácios era um drag
Andrógeno. De São Paulo. Ele andava com o peito nu, mas ele tinha umas maquiagens muito ferradas, assim. O cara mandava muito bem. E aí nesse dia eu vi aquilo e eu achei tudo. Aí foi de onde eu tirei meu nome. Nome, né? Só que era... Claro, né? Não era que era um plágio, mas tipo assim, tô no Ceará, o cara tá lá, não sei onde. Ele... Tipo uma homenagem, né? É, e aí eu quis... Na verdade o nome dele não era Acácios, era Anquícios, um negócio assim. E eu falei, não, vai ficar meio difícil pro pessoal falar isso. E eu falei, vou colocar Acácios. Que eu achei interessante. E a Tatiana, como é que ela surgiu com esse nome Hilux? Eu lembro que teve uma época que elas botavam os nomes de carro, tinha né? várias. Era Citroën, era Peugeot, Varna Peugeot, né? Mas deixa ele terminar a história. Só que o Acácios em si era só Acácios. Aí eu comecei a sair, o pessoal perguntava meu nome, Acácios, na Broadway, Acácios ali, a casa aqui. Foi quando surgiu o primeiro concurso de Top Drag. Top Drag. Aí eu peguei... Nossa, essa história até meio macabra. Isso muito me interessa. Wagner, bola de rir disso até hoje. Gente, será que eu vou ter que contar isso? Eu vou, né? Conta. Que eu também estava nesse palco. Eu morava saindo já de Fortaleza um pouquinho, né? Porque eu morava ali na BR-116. E um dia a gente tava passando. Gente, eu acredito, eu vou falar isso. E tinha um cavalo morto. Na rua. Ninguém sabia disso, não. E eu fiquei apaixonado pelo rabo do cavalo, que eu achei aquele rabo belíssimo. Eu falei, Morto. quem tava comigo era o Cavalo. Era o Wagner. E o Wagner falou, por que você tá olhando? Eu falei, gente, eu achei esse rabo desse cavalo lindo. Olha essa crina que maravilhosa. Eu vou arrancar esse rabo desse cavalo, que eu quero fazer uma cabeça com esse rabo desse cavalo. Então, eu não arranquei o rabo do cavalo, gente. Eu só cortei a crina dele, botei, deixei dias e dias lavando aquela crina. Aí acrescentei mais umas fibras e tive que esquentar e não sei o que. Eu sei que ficou lindo, porque deu o volume que eu queria. Aqui em cima, né? E Tu tem fotos daquele dia? Não tenho. Ixi, Não tinha. Escândalo. Que foi o dia do Top Drag? Foi. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu tô muito branco, não vai dar certo isso não. Aí eu fui pra praia de manhã, fiquei o dia inteiro na praia bronzeando. 2 dias seguidos. Aí fiquei com aquela marca aqui de sunga. Sungão, eu muito branco, bronzeado, eu fiquei preto mesmo. Aí fiz a maquiagem, andrógena, tudo, fiz só com espartilho. Aqui embaixo eu tava só de tapa-sexo, eu tava com uma bota que eu mandei fazer no Cássio Caldas, que eu comecei a... Na época eu comecei a... Cássio Caldas, tá no grupo, viu? Eu comecei a criar sapatos pro Cássio, porque eu desenhava, e aí ele perguntou, quem que fez isso aqui? Foi eu. Aí ele começou a fabricar os sapatos que eu fazia e as drags começaram a fazer os sapatos que eu desenhava. Aí nesse dia eu fui, mas só que eu fui assim, tipo, eu vou pra festa. Eu não fui pra dizer que eu ia Concorrer. E foram me empurrando. Mas não tinha uma inscrição, então? No Top Drag era tipo, você ia montado no dia, e aí era escolhido. legal. Aí foram me empurrando, eu acho que E a Tatiana música? vai lembrar mais do que... Antigamente, gente, os concursos eram muito mais divertidos. Não tinha essa coisa tanto de ego. Ganhou uma faixa, beleza. Usava só naquele dia, às vezes, e tal. E eu realmente fui empurrado, assim, pro palco. Vai lá, não sei o que, e eu... Foram chamando, qual é o seu nome, qual é o seu nome, qual é o seu nome? Chegou em mim, eu falei, Acácios. Quem disse que ficou Acácios? Menino, o povo começou a gritar. Maura. Todo mundo vai, Maura. Pronto. Começaram a gritar esse nome. Não teve como, ficou Maura Acácios. Até nos cartazes do show saía Maura Acácios. Aí eu fiquei no palco ali, quando eu vi, tava tava a Alma Rara do lado, assim, eu nem conheci ninguém. E era o primeiro Top Drag, né? Era o primeiro, foi o primeiro. E como naquele tempo na Diva... Só te interrompendo, tá? Sim, tranquilo. Porque ganhava nos aplausos, né? Sim. Nos aplausos e nos gritos. Vai, continua. Eu não sei, assim, na hora... Eu não sei se tu lembrava disso. Não, sim, lembrava. Era aplauso e grito, não tinha votação. Não tinha um júri, né? Não tinha um júri. E aí foi na história, quem gritou mais, quem gritou mais, quem gritou mais, a Alma ganhou. E pra mim, assim, tá ok, gente, beleza. Eu não tô aqui... Não era a minha intenção ganhar nada. Não era nem pra subir, não era nem né? estar ali. A minha intenção era, tipo, mostrar meu trabalho. E aí foi isso, só que
Às vezes eu acho assim, é melhor. Às vezes antes de você ganhar algo, é melhor ganhar fama do que o sucesso, do que, sabe, essa coisa. Sim. Porque acabou assim, eu não ganhei o concurso, mas eu ganhei o nome. As pessoas. Dali em diante, foi uma enxurrada de trabalho, assim, tipo, as pessoas vinham até mim, eu quero que você faça a minha produção, eu quero que você faça a minha maquiagem, eu quero que você me maqueie. E assim, eu não parava de trabalhar. Todo final de semana eu maquiava assim, de 10 a 15 pessoas. Então foi aí onde deu o boom do meu trabalho, que foi bacana, porque, tipo, pô, era mais ou menos isso que eu queria, né? Talvez não da forma que foi, mas eu vendi o meu peixe e as pessoas... E aí logo depois a Lena me convidou para fazer um quadro que era... Ela pegava alguém do auditório, sabe aquele coisa transformação? E aí, você... mas você tem vontade de se montar? Eu tenho vontade, meu nome vai ser Aaron Brat. Aí eu maquiava você enquanto tava passando o show. E aí no final você aparecia montado. E aí, mais... Coisa que eu também já fiz, né? Não sei se você lembra no Cabaré da Tati. Sim, eu lembro. Legal. Aí ficou mais ainda evidente a coisa do meu trabalho, né? Pras pessoas. Então, ajudou muito, assim, eu vender o meu trabalho na época. Eu lembro porque isso era muito forte na época, assim, Mauro Cassius. A maquiagem era do Mauro Cassius. E todo mundo já tinha aquela coisa, né? Eita, o Mauro vai maquiar, eita, vai vir daquele jeito e tal. Foi muito legal se eu posso dizer, quem é a tua mãe de montagem? Quem é a tua mãe drag? Mauro Cassius. E também Lena Oxa. Por mais que a gente esteja um pouquinho separado atualmente. Por quê? Né? Me conta. Porque a vida ela nos leva a se distanciar naturalmente de algumas pessoas. Ela é tão polida, né? A vida, Mas, o enfim, trabalho. É o trabalho, né? Mas vamos pro Tatiana Hilux, vai. Hilux surgiu, gente, na verdade, porque a Lena, mamãe, não soube pronunciar o nome que eu tinha escolhido primeiramente. Que era qual? Djatchenko. Como? Djatchenko. Né? Um espirro, né? Ela vinha russa, né? Ela ia descer russa. Era porque a Tatiana só descia loura. Loiríssima. Tatiana? Platina. Era Tatiana? Tatiana Djatchenko. Djatchenko. Nossa. Era a filha do... nome da filha do Boris... do presidente da Rússia na época. Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Eu achei lindo aquele nome. E ficou. Forte, Tatiana, né? Era o nome da única prima Mapô que eu tive, né? A única de todas. Eu era a gay e ela era a Mapô. A gente era muito unido na infância, né? E eu botei esse Djatchenko. Aí eu vi o nome da Mapô do Boris Yeltsin, era Tatiana também, Djatchenko. Eu vai ser esse nome. Eu adorei. E a Lena não soube pronunciar esse nome no dia do Novos Talentos. Aí eu fiquei assim pensando, tá bom. Ela falou Tatiana Cristina Aguilera. Não, muita coisa, né? Não, ficava grande demais. Não, aí eu, quer saber? Aqui já tem aqui já tinha Citroën, já tinha Peugeot. Eu vou botar Hilux. Eu vou botar Hilux porque lá no Rio de Janeiro já tinha as drags com nome de bebida, né? Salete Campari. Aí pronto, foi um boom, gente. Veio Paola Opala, veio... Veio várias. Tinha a menina também, né? A Janaína do Mustang. Laila Ferrari. Laila Ferrari já foi Suzuki, comigo. Né? Suzuki também já foi comigo. A Laila tá na... Elas queriam ser minha filha de ter o Hilux, mas não, mulher, põe o nome de carro. E aí, vamos lá. O que você gosta de... Como é teu nome? Vamos ver se a gente faz uma junção. Uma concessionária. Era uma concessionária. Era muito divertido. E você falou de filho, mãe, e tinha muito isso, né? Das famílias na época. Você tem alguma filha? Você tem alguma filha, entendeu? E tu conseguiu ter alguma filha ou não? Preferiu não ter, pra não ter problemas? Eu não precisei nem ter, porque foram tantas que passaram. A Maura tinha tantas filhas, né? Ela só não botava o nome, né? Não tinha os nomes. Só não dava o nome, mas esse negócio de, vou colocar fulano de tal a Cassius. Não, família assim, Cassius. Você tem que ter o nome que você... Eu era muito de dar nome para as pessoas. Seu nome vai ser X. Seu nome vai ser X. Assim, tipo, de quem tu nomeou? Tu lembra? Alguém? A Dicinha foi uma. A Dicinha era Dicinha. Até não tinha o Mitchell. Não. Aí do nada a gente tava de casa, bicho, mas só Dicinha, mas Dicinha o quê? Dicinha, mas Dicinha, e aí? Aí eu, Dicinha Mitchell. Ficou. E até hoje é Dicinha Mitchell. A Letícia, que é a minha prima que mora em Teresina, não era Letícia, era Serginho, aí botei Letícia. Doutora Letícia. E várias outras. A própria Laila,
A Lara Ferrari. Laila Ferrari. Ela não tinha nome, vai, Laila, ficou Laila. Então, assim, saía, porque a gente... Eu acho que o legal do que a Tatiana estava falando, quando a gente se reunia, o legal era mais a reunião em si do que propriamente ir para a boate. Ir para a boate era legal. Mas você imagina assim, você junta... Às vezes na minha casa eu tinha 10. Aí eu fazia o quê? A montação era muito divertida. Eu vou lá no mercado, eu comprava um era muito garrafão de bacana. vinho de 5 litros. Aí eu já deixava aquilo gelado ali. Quando eu chegava, eu já recebia as meninas com vinho. Aí eu vou ligar o som. Aí ficava eu, Adma, Verônica, Tatiana, Dicinha. Gente, eu nem lembro. Laila, Katana, Eita, catando, eu lembro. Colares. Eram muitas pessoas. Vocês, meio que... Esse grupo divas, por exemplo, né? Na época vocês eram divas e tal. Vocês achavam que, por serem divas, teria que andar só com as divas? Não vamos se juntar com essas outras e tal. Não, de forma alguma. As pessoas é que tinham essa coisa de endeusar a gente, entendeu? Acho que até a própria boate, ela colocava a gente num patamar. Aí são as divas, são as melhores, bababá. Aí eu acho que muita gente tinha essa imagem da gente, que elas se acham e que elas, enfim... Até mas na cabeça da gente estava só se divertindo, e foi muito bom. Aí daí que veio o Silvério, que pegou a ideia de divas e transformou em travestidas, né, e monetizou, que eu achei muito bacana, muito inteligente e de uma vanguarda tremenda. E que levou pra outros palcos também, né? Que Exatamente. foi pro teatro e tal. Sim. Aí, Tati, chega um período que tu para, né? Tu não faz mais. Isso. Em 2002 eu fui eleita Miss Gay Ceará no Oasis. E passou um bom... Aí na época tinham 2 concursos, que era o Garota G e o Miss Ceará, né? Aí o Garota G era considerado o concurso das que estavam iniciando. E tipo, eu já tinha 2 anos de montação, né? Eu queria ser Miss Ceará, Miss, né? Aí, enfim, desci no Miss Ceará, venci. Que eu ia participar, né? Não foi. Foi ela que... Oi? Opa! E agora, gente? Pode continuar. Continua aqui, Continua o bonde. Vai botar naquela cena preto e branco, né? Falhas técnicas. Quando eu errava nos ensaios, gente, era esse grito que eu escutava. A Mara foi quem me produziu no Miss Gay Ceará, né? Foi minha mãezinha também no Miss Gay Ceará. E fez cabelo, maquiagem e tal. Todo escândalo. E em 2009 eu participei de outro concurso que foi o Glamour Gay Ceará, né? Que depois virou Miss Glamour Gay Ceará, que foi quando eu fui para Patos de Minas e lá eu arrastei o título de Miss Fotogenia, né? Foi a primeira vez que eu viajei para outro estado com a Tatiana, né? Não, primeira vez não, segunda, eu já tinha ido para Bahia também, né? Na época não era tão fácil, né, gente? Eu não trabalhava, eu era professor de curso de inglês, né? Não era concursado ainda, então os recursos eram menores. Enfim, e depois do Glamour Gay Ceará, eu tive um grande baque, porque eu pensava que eu ia ter uma colocação melhor lá em Patos. Então aquilo me deu uma depressão, que eu acho que pouca gente sabe disso. Foi por conta disso? Não sabia. Que eu acabei parando as atividades em 2011, janeiro de 2011, logo depois do espetáculo Divas Apresentadoras, né? As meninas lembram, eu tenho fotos dessa noite ainda, da minha última apresentação na Divine. Eu participei. Participou também? Do Apresentadoras. Foi o Divas que eu participei. Pronto, tinha as convidadas também, né? Aaron Brat estava lá conosco. E a gente se apresentava quando tinha divas, era sexta, sábado e domingo, né? Aí eu cheguei pra Condessa Mihaly Blanche e falei, Condessa, tirei a peruca, essa foi a última vez. Aí parei de me montar, também não fiquei dando satisfação, tô falando agora, que foi também por esse motivo. Às vezes vem uma bola de neve, né, que vai se acumulando, às vezes você não fala pras outras pessoas e acaba chegando, explodindo em alguma coisa, e eu preferi abortar a Tatiana na época. E foram 6 anos, quase 7 anos, longe dos palcos, mas foi como eu dei vazão mais ao Dário, o rapaz que está aqui por trás da peruca e da maquiagem,
foi quando eu terminei, já era formada, né? Terminei minha segunda graduação em pedagogia, né? Já era formado em letras, já era formado em turismo, então 3 graduações nessas áreas. Aí fiz especialização em linguística e passei no concurso público em Maracanaú, depois em Fortaleza. Enfim, fui me solidificando, aí foi que eu pensei, gente, aí fui engordando também, detalhe. Fui engordando, eu sempre tive, Sim. sempre fui uma sanfona, né? Foi. Sempre fui uma sanfona. Inclusive, quando eu ganhei o Miss Ceará, foi uma grande polêmica, né? Porque eu não era magrinha padrão, né? Eu era cheinha, eu usava espartilho, né? Mas, enfim, eu sou a Miss Ceará 2002. Ganhei, né? A gente ganhou, né? E daí, então, veio essa luta da balança eterna, né? E quando eu parei de montar, eu chutei o balde. Não, quer saber? Vou comer tudo agora. Eu comi tudo e todos. E comecei a assistir o programa da RuPaul e vi as Big Girls, as gordinhas, né? E Dariane Lake, várias outras, né? Que agora eu não vou lembrar o nome delas. E eu tive aquele insight, não vou voltar a me montar. Latrice Royale. várias, né? Várias. E eu achava elas lindas também, né? Eu pensava, nossa, por que não? Né? E quando eu voltei, assim que eu voltei, eu já também fui aclamada como Miss Ceará Plus Size. Aí veio essa onda do Plus Size, que aí eu comecei a viajar o Brasil todo. Que eu acho ótimo. Sim. Fui para vários locais e tal. E hoje eu estou como coordenadora do Plus Size Ceará. Bacana. Show, né? E a Maura, que é o Mauro agora, parou de se montar, lembra quando foi? Lembro. Na verdade, em 2004, eu fiz um último show que foi convidado pela Lena. Na verdade, eu tinha feito... Em 2003, eu fiz muito trabalho aqui em Fortaleza, né? Porque eu tava praticamente fixo da Kiss. Sim, foi um boate que tinha como caminhante a Divine, chegaram a né? pegar, né? Sim. O Leco era também promotor da Kiss. E o Leco, ele falava assim, vai ter uma festa tal. Eu quero que você faça um show. Ele me contratava pra fazer um show, mas não era um show que eu tinha. Ele me contratava pra fazer um show, criar um show pra ele. Uhum. Foi da onde eu fiz a Shakira. Que aí eu resolvi fazer um show menos drag, um pouco mais... Só que na minha cabeça, assim, não pode ser só menos drag, né? Uhum. Aí eu falei, o que eu vou fazer de diferente? Porque esse público vai querer alguma coisa. E era um show que era pra comemorar o aniversário da boate. Eles estavam trazendo os Lolitos da G Magazine. Todos, na época. E aí ele falou, o show da noite vai ser só você. Tipo, vai ter os Lolitos e você vai ser a atração principal. E eu quero você e eu te dou tantos dias pra você fazer um show. Aí foi logo quando a Shakira lançou Whenever. Whenever, whatever. É. Whenever, whatever. Aí eu em casa matutando, vi o clipe uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quer saber? Eu já sei o que eu vou fazer. Na época eu tinha começado a fazer uma técnica de maquiagem que era era uma maquiagem feita a prova d'água, né? E a minha ideia era falar, todo mundo faz show, todo mundo fica no palco, mas e aí? Eu queria fazer algo diferente, então eu queria fazer algo que o pessoal entendesse o que é a maquiagem, qual é o poder da maquiagem, né? E aí eu resolvi tomar banho durante o show. Chamei novamente o Everardo e o Júlio, que trabalhavam comigo, né? Que é a Adma e a Verônica. E eu falei, olha, eu quero fazer isso. Eles... Como é que é? Aí eu falei assim, eu quero tomar banho no palco. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou comprar 2 potes. Aí lá vai eu pro Mercado Central, comprei 2 potes, tal. E na hora que tinha uma pausa lá na hora do show, eu deitava e eles me davam um banho. Colei a peruca na minha cabeça, fiz a peruca igual o cabelo dela e fiz o show. Quando foi no outro dia, a Lena me liga. Disse, viado, desgraçado, você fez um show na boate, eu quero... Você é domingo na Divine. Eu falei, tá bom, mas eu vou tomar banho no palco. Pode vir. Aí não dei a boate, né, de água. Deu certo. Molhou todo mundo com o cabelo. Foi. Inclusive foi com aquela peruca que você ia jogar ao mar, né? Tem um detalhe da peruca. Ai, gente, são tantas histórias. Ele fica. Ele tava numa crise dela, ela ia jogar uma peruca no mar e eu peguei a peruca. Agora é minha. Fiquei com a peruca. Que era uma peruca 100%. Enfim. E aí, depois disso, eu tava muito. Porque assim, esse período de 2003 a 2005
foi um período que eu comecei a trabalhar com moda. Eu comecei a trabalhar com teatro. Eu comecei a trabalhar com TV. Por conta Da drag. da drag. Uhum. A Lena, que é uma pessoa maravilhosa na minha vida, ela me indicou para muitos outros produtores. E um deles foi o Celso Ferrer, que era da Elite. E ele me ligou um belo dia. Mauro, eu tô aqui na Capitania dos Portos fazendo um editorial e um desfile, que era da Dior. Eu falei, tá. Eu peguei uma moto, fui pra lá, cheguei lá. Tinham 30 modelos. E ele falou, você sabe fazer isso aqui? Eu falei, não, mas eu aprendo. Eu, novinho, né? Sim. Não vai fazer assim, fiz, Não vou deitar. Terminou, aprontei tudo. O cara saiu lá e falou, ai, que ótimo, maravilhoso, vou te deixar na sua casa. Foi me deixar em casa, ele falou, olha, eu tô precisando de um assistente. Você quer trabalhar comigo? Eu, claro, eu tá contratado. Amanhã, 3 horas da manhã, eu tô aqui. Da manhã? É, porque a gente ia fazer externa. Eu fui pra Guaramiranda fazer o comercial da... Era uma loja antes da Renner, que eu não lembro o nome agora. Depois a Renner comprou. E a gente foi fazer comercial pro Dia dos Namorados. Então aí eu saí daqui, aí eu fui pra Canoa Quebrada, depois eu fui pra Salvador, de Salvador eu fui pra Recife, de Recife eu fui pra Mossoró. Então assim, eu não parava mais. Casado com isso, eu trabalhava num salão fazendo noiva. O dono do salão me inscreveu num concurso de bolsas da Vela. A Vela distribui 100 bolsas para 100 profissionais do Brasil inteiro. Aí ele chegou um belo dia e disse, olha, tá aqui, ó. Dia 5 de janeiro começa as suas aulas. Aí eu, como que é? Ele, você foi aprovado, você vai ser bolsista da Vela. Eu tinha que escolher entre Rio e São Paulo, porque não tinha Instituto Vela, como não tem ainda hoje aqui. Liguei pro Johnson, que é a Bruna Benevides, que é Bruna Benevides. que é a presidente da ANTRA, Associação de Trans... Cearense maravilhosa. que é a minha brilha lá amiga fora. desde a infância. Só que a Bruna morava em Niterói. Aí eu falei, Niterói, não sei. Aí liguei para outros amigos de São Paulo, falou, não, aqui no prédio tem tal. Então, assim, de outubro a dezembro eu tive que fazer essa mudança né? toda de uma vez, pra em janeiro eu estar em São Paulo, na Paulista, Janeiro de? de 2005. Então eu saí daqui dia 20 de dezembro de 2004. Aí eu cheguei pra turma de divas, não sei o que. Eu falei, gente, é o meu último mês aqui, porque eu tinha que ficar 1 ano e meio lá estudando. Sim. Então, assim, não foi uma escolha, mas ao mesmo tempo é como a Tatiana falou assim, eu precisava dar vazão às outras coisas que eu faço. Sim. Então aí foi da onde eu comecei a trabalhar mais com moda, foi da onde eu comecei a trabalhar mais com cinema, foi como eu comecei a trabalhar mais com TV. E eu precisava disso, porque eu adoro o mundo transformista e drag e tal. Só que eu usei ele como uma escada pra dar vazão Sim. à minha arte e mostrar pras pessoas o que eu faço. Sim. Foi ótimo. Adoro as meninas, acho incríveis. Como a gente tava falando da nova geração, acho maravilhoso. Às vezes eu sou meio crítico, mas não é crítico de... Eu não aponto nada sem te dizer o caminho. Porque é fácil você apontar e dizer, mas e aí? Não aponta assim, mas isso aqui podia ter isso, isso aqui podia ter isso. Porque na minha cabeça, como a própria Tatiana falou uma vez pra mim, você não tem vontade de fazer nada de novo? Eu falei, eu não. Mas se pegar uma pessoa e me der pra eu moldar, pra dizer assim, olha, você tem que fazer isso. Porque eu acho que tem muita coisa pra fazer ainda, mas assim, às vezes fica tudo muito parado Na mesmice, né? no que já tá se fazendo. Ah, tá todo mundo usando maiô, vamos todo mundo usar maiô. E foi ele que assinou hoje, tá, gente? A beleza da gata, a beleza da gordinha. Tá todo mundo fazendo, se pendurando, vamos pendurar. Então assim, eu acho legal quando tem alguém que fala assim, nossa, como eu fazia, não tô falando de mim, mas assim, eu queria fazer algo que fosse fora do que estão fazendo. Eu acho legal quando você sai, porque ao mesmo tempo, primeiro vão te jogar pedra. Sim. Depois vão começar a falar, mas que é aquilo ali? E aí você vai começar a chamar atenção. Porque o artista, ele nunca é reconhecido. Tem um texto de uma grande teatróloga que ela fala que o artista ele vê tudo dentro de uma caixinha no filtro dele. E ele tem a própria imagem do que é arte. E só depois as pessoas vão entender isso, né? Então nessa época eu parei não por parar a Maura. Eu
Disse assim, fica aqui. A vida que te levou a esse Fica caminho. aqui porque você me ajudou até agora. Só que agora é o Mauro e Sim. o Mauro vai continuar a arte dele de outras formas. Aí foi isso. Gente, eu tô ouvindo, eu acho que esse episódio de hoje é assim, não dá vontade de parar. E ele encaixou total dentro da nossa proposta, né, Fábio? Sim, totalmente. Assim, a gente Dá tá muito vontade feliz de porque... emoldurar tudo que vocês E assim, falaram falta pra tanta coisa deixar. pra perguntar, É. mas assim, infelizmente a gente precisa... Porque se o nosso despedir. tempo Parte 2, já, gente. Parte 2. A gente- Parte 2 eu venho desmontado e a Maura vem montada, olha aí. já é um desafio, viu, pra nossa segunda temporada. Dando ideia. Né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Aí eu vou te maquiar, né? Mas é agradecer. Tati, eu não preciso nem falar em relação ao carinho que eu tenho. E você, Mauro, é uma coisa que eu tava com uma grande expectativa, porque você sempre foi uma referência, uma lenda, né? A gente tá diante de uma lenda, onde a gente ficava olhando os quadros tudo e vendo aquela imagem linda. E ter você aqui hoje contando um pouco da história é um prazer, prazerzão. Obrigado. Enquanto tu olhava os quadros, eu via os shows. Maura é uma ídola pra mim também. Ela simplesmente adotou todas as transformistas e drags daquele tempo e eu sou filha da Maura. E quando o Mauro falou sobre o jeito da roupa, as argolas, as coisas, eu lembro muito disso. E aquilo me chamava muita atenção na época, sabe? Assim, nossa, é muito diferente, é outra coisa, assim. Por isso que eu falei que existem essas diferenças. Sim. Assim, tinha as transformistas, mas tinha vocês. Que era uma coisa, assim, totalmente fora da curva, assim. Muito legal. Assim, muito obrigado por terem Imagina. vindo, por terem aceito. Eu agradeço, estou muito feliz. E espero que a gente consiga depois fazer novamente pra contar novas histórias. Porque eu sei que Claro. tem muita coisa aí pra contar. Ainda tem muita coisa. Tem muita Com coisa. Tem que certeza. ter uma parte 2, pelo menos. Muitíssimo obrigado, gente. Imagina. E a gente vai agradecer também ao Café Icaraí, que nos ajuda aqui com Conversa Viada, né? Uma grande opção pro seu café da manhã. Você que vem aqui na Caucaia, passa no Café Icaraí. Está na estrada ou no corre do dia a dia? Faça uma pausa no Café Icaraí. Aqui você encontra um delicioso café da manhã, almoço caseiro, lanches variados e aquele cafezinho fresquinho que dá toda energia para continuar. Tudo isso com um atendimento rápido e um ambiente acolhedor. Somos mais que um café, somos o seu posto de conveniência completo para qualquer hora do dia. Café Icaraí, sendo feliz hoje. E também a Secult Ceará, através do edital de Cultura e Arte LGBT. É isso, gente. Até Obrigado. mais. Beijo, gente. Beijo, gente. Vamos brindar! Vamos lá. Vamos brindar! Então, gente, a Cris Madonna, a qual a Maura se refere, é essa que vos fala. Eu tinha um grupo cover da Madonna, que foi formado ali por volta de 94, no Colégio Liceu do Ceará. Aí, então, num desses shows que a gente fez no colégio, a Romeirinha nos viu e levou a gente a fazer show em boate, na qual a gente já entrou participando de um concurso, em que nós fomos campeãs no final do ano, matando a cobra e mostrando o pau. Aí daí em diante, meu amor, foi um boom. A gente fez shows em tudo que era buraco. Inclusive na Boate Medusa, que era uma boate maravilhosa, que eu fazia show quase todo final de semana, e a Maura sempre estava ali com a gente, atrapalhando, no meio do fuxico. Mas é isso aí. Um beijo, Maura, eu te amo. E um beijo especial pro Conversa Viada. Strike Pose. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Adriano, sou amigo dos meninos do Conversa Viada, esse novo podcast aí maravilhoso que vai bombar. Eles me pediram pra falar sobre o meu primeiro lugar gay que eu fui, assim que como tudo começou na minha vida, tá entendendo? Primeiro lugar gay que eu fui, assim, que foi por coincidência, que na verdade eu tinha uma noção que era, mas ao mesmo tempo na época eu tinha 16 anos, então era tudo muito tabu ainda na minha cabeça e tal, a sociedade também era outra história, a gente tinha vários problemas sociais em relação a isso, e não se identificava muito as coisas por nome, eram locais específicos, e especificamente o Joca, eu percebi que tinha uma bandeira, a bandeira do arco-íris, que nessa época era o que identificava o local, que na época a gente chamava de cheio de entendido. Eram os entendidos que viviam ali. Então, pra mim, o primeiro local que eu me lembro como gay que eu fui foi lá, onde realmente abertamente as pessoas estavam.
Aí depois vieram outros, que nem a Broadway também, que foi realmente a primeira boate. Mais na frente já foram locais onde eu já tinha uma concepção muito certa de mim. E é isso, o primeiro local era esse e é muita história pra contar. Viu? Aí vamos ver depois como é que acontece. Obrigado, gente, pela atenção e muito sucesso no podcast aí de vocês, tá bom? Beijo. Olá, eu sou a Andréia. Estou aqui para relatar as minhas experiências em boates LGBT. Faz muitos anos, então muita coisa eu realmente não me recordo, faz muito tempo. Mas uma coisa que nunca sai da minha memória é a animação que você encontra em boates, porque tem muita música eletrônica libera uma energia diferente dentro de você. É um lugar onde as pessoas estão realmente ali para se divertir, para curtir, para serem elas mesmas sem precisar de rótulos, então foi muito bom. Algumas que eu acredito que eu visitei, que eu realmente não me recordo o nome, provavelmente tenho fechado, me lembro de ter ido na Divine, ter tido um show ótimo lá. E o que sempre vai ficar marcado pra mim é a diversão. É a diversão, é a energia que sempre tem lá. Então essas são as minhas memórias. E como já fazem 15 anos, eu acredito que eu preciso ir de novo para poder ter novas experiências, ter o que relatar, para não se tornar tão repetitivo. Porque realmente eu parando para pensar, tentei me recordar de muita coisa, mas faz muito tempo. Aí acaba que a sua memória já não é mais aquelas coisas todas, né? Então, pretendo ir novamente, que é para quando surgir um outro convite para falar sobre, eu ter outras experiências para poder falar, ter o que relatar.